Estamos aqui novamente. Tô igual youtuber, né, gente? E olá, galerinha do youtuber. Voltamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão aprender o quê? Relato de viagem. Olha que vídeo mais legal. Vamos lá, turminha. Nossa aula de português de hoje é sobre gênero textual. E o nosso gênero textual vai ser um relato de viagem. Então eu vou aqui explicar o que é um relato de viagem, né? Primeiramente, o que é um relato, né? E a gente vai entrar no relato de viagem. Então vamos lá? Olha, vai ter que copiar essa matéria no caderno com capricho na letra, gente. Por favor, letra legível. Letra legível. O que é letra legível? Uma letra que dá pra gente entender, não é? Vocês sabem disso, não sabem? Então, por favor, caprichem na letra, margem no caderno e data, né? E lembrem do capricho. Título de uma cor, sublinhe com canetinha, com caneta colorida e o texto da cor com lápis de escrever, né? Então, vamos lá. Relato. Relato é uma narração de experiências vividas, logo o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata. Então o relato nada mais é o relato sobre o ponto de vista de alguém, de uma pessoa. No caso, serão vocês. Vocês vão contar os seus pontos de vista sobre a viagem. Né? O que vocês acharam da viagem? Então, vai ser a opinião suas. E é um texto narrativo. Vocês irão narrar o que aconteceu na viagem, não é mesmo? Então, vamos lá. Característica de um relato de viagem. Primeira característica. A história é contada por uma pessoa real, né? Não é ficção, não é fictício, não é uma história inventada. É algo que foi feito por uma pessoa real. Então, é uma história real, né? É um relato real. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Então, no caso da viagem, vocês vão descrever os locais que vocês visitaram, as situações que aconteceram lá, as experiências que vocês tiveram nessa viagem. Terceiro ponto, fornecem informações de tempo e lugar. Gente, é muito importante no relato de viagem relatar o lugar para onde vocês foram. Aonde que acontece a viagem? É em uma praia? Qual praia que é essa? É a praia de Porto Seguro? É a praia de Porto de Galinhas? É a praia de Santa Catarina? Qual praia que é? Ou então, é em um sítio, numa fazenda? Aonde que foi esse lugar? E quando que foi? Foi ano passado, 2019. Foi, se você não lembra a data exata, o ano exato, mas você lembra a época. Por exemplo, a época que eu falo assim, foi no verão, né? Era um tempo de verão. Se você lembrar disso, né? Porque se a viagem foi muito tempo atrás, você não lembra a data exata, você pode citar o tempo referente à estação do ano, ou como que estava o tempo lá, se estava frio, se estava calor, se foi uma época... Por exemplo, na época aconteceu o quê? Né? Foi a época de eleição, a sua viagem aconteceu numa época de eleição. Então, se você não souber a data exata ou o ano da sua viagem, você pode se basear nesses pontos, né? Para lembrar mais ou menos a época que aconteceu, né? Mas geralmente todo mundo lembra, né? O ano que viajou, quando que viajou. É importante lembrar da data, do tempo que aconteceu. O autor expõe a sua opinião. Então, você vai falar a sua opinião sobre a viagem.
Eu achei a viagem uma viagem super legal, onde eu conheci pessoas diferentes, conheci comidas novas. Então você vai falar a sua opinião sobre o que você viveu, não é uma narração de um acontecimento real seu. O texto é narrado na primeira pessoa. Vocês lembram disso? Primeira, segunda, terceira pessoa? Então, se é primeira pessoa, você vai falar referindo-se a você. Eu viajei no ano tal, eu visitei tais e tais lugares. Então, você sempre vai se referir a você, na primeira pessoa. O tempo usado no texto é no presente ou no passado. Gente, relato de viagem sempre no presente ou no passado. Nunca no futuro. Não tem como você relatar uma viagem do futuro. Você nem fez essa viagem ainda. Como você vai dar uma opinião sobre isso? Né? Então, não tem como. Você pode relatar a viagem no presente, informando a alguém o que está acontecendo em tempo real na viagem. Por exemplo, estamos agora visitando o Museu dos Dinossauros, ou, não sei, a praia de Porto de Galinhas. Então, você vai falar no presente para uma pessoa, quando você está relatando a pessoa naquele mesmo instante. Por exemplo, você está lá na viagem e você quer falar com a sua mãe. Você foi viajar sozinha, você quer falar com a sua mãe. O que está acontecendo ali? Então, quando você estiver lá falando, relatando a viagem para a sua mãe, você sempre vai referir a viagem no presente, se você estiver falando com ela no exato momento, né, que está acontecendo, ou no dia que está acontecendo a viagem. Por exemplo, estou aqui agora no passeio ao aquário do Rio de Janeiro. E no aquário tem várias espécies de peixes, então você está falando no presente. Agora, se a viagem já aconteceu e você vai relatar depois a viagem para outras pessoas, você vai usar os verbos no passado, né? Eu viajei para Porto Seguro e fui visitar os corais. Então, é esse o exemplo que eu dou aqui para vocês. Na maioria das vezes, nós relatamos a viagem depois, né, gente? Então, se usa muito o passado. Mas também tem casos que a gente também usa no presente. Igual, hoje em dia, é muito comum usar esse tipo de relato no presente no Instagram, por exemplo. A pessoa está viajando e vai postando nos stories e falando o que está acontecendo naquele exato momento. Então, aí vai usar o presente, os verbos vão estar no presente. Mas já que depois que você viajou, você vai falar depois, vocês irão usar os verbos no passado. E sempre primeira pessoa, porque você que vai estar narrando o seu próprio relato. Então vamos agora. A linguagem pode variar entre formal ou informal, dependendo do grau de intimidade entre interlocutor e leitor. Então, gente, isso aqui vai ser vocês que irão decidir, vocês que vão ter que ter a consciência de discernir. Essa pessoa para quem eu vou relatar a viagem é uma pessoa íntima minha? Eu conheço essa pessoa bem? Então eu posso usar uma linguagem informal. Mas se a pessoa não for muito íntima sua, por exemplo, a pessoa, você é o funcionário de uma empresa e você vai relatar a viagem para o seu patrão. Então, você vai ter que usar uma linguagem mais formal, não é mesmo? Porque você não tem muita intimidade ali com essa pessoa. Você até conhece a pessoa, mas você não é muito íntimo da pessoa. Então, vocês que terão que decidir isso na hora de escrever o relato de viagem de vocês. Se vão usar a linguagem formal ou se irão usar a linguagem informal. Tudo bem? Eu vou colocar na tela agora
um texto, um pequeno relato de viagem, só um pedacinho do relato de um menino, para vocês terem noção de como é um relato de viagem. Acompanhe comigo a leitura do texto. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos em Skyway, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos num acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó puxado pelos animais. Maurício de Oliveira. Então, esse menino relatou, eu peguei só um trechinho do relato dele, não é o relato todo. Então, ele relatou uma viagem que ele fez e ele relatou um passeio que ele gostou muito ali, né? Que foi, ele disse que, sem sombra de dúvida, foi o melhor passeio que ele já fez na viagem. Então, provavelmente, na viagem que ele fez, ele teve outros passeios, mas esse foi o melhor. Então, estão vendo aí que ele usou a primeira pessoa, que ele falou a opinião dele e ele contou nos mínimos detalhes, descrevendo tudo o que aconteceu no passeio. Então, o relato de viagem de vocês tem que ser assim também. Gente, outra coisa importante. A atividade de hoje vai ser uma produção de texto. Eu tinha pedido para ser atividade na plataforma, mas como nós estamos tendo um problema que às vezes vocês escrevem lá a resposta e quando vocês enviam, a resposta não salva e chega para mim em branco. Então, como está acontecendo esse problema, vocês vão fazer no caderno um relato de viagem que você fez. Alguma viagem que você fez, pode ser para a praia, pode ser para o sítio, qualquer viagem que você fez a qualquer lugar. E, gente, tem que ter primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Início, meio e fim. Tudo bem? Cada parágrafo, vocês lembram que eu já ensinei isso para vocês e que vocês até escreveram no caderno o passo a passo de quantas linhas cada parágrafo tem que ter? Então vamos lá. Primeiro parágrafo, de 4 a 5 linhas. O segundo parágrafo, de 5 a 6 linhas. O último parágrafo, de 4 a 5 linhas. Viu, gente? Voltem lá no passo a passo que eu dei para vocês, de quantas linhas tem que conter, porque vocês estão escrevendo uns textos que parecem um título, um enunciado de alguma coisa. E não é assim. Um texto tem que ser completo. Início, meio e fim. Vocês já estão grandes, não precisa de eu ficar puxando a orelha por causa disso, né, gente? Então vamos lá, vamos fazer um texto com coerência, um texto onde a gente vai ter sentido, onde vai ter lá, a viagem começou assim, no meio da viagem aconteceu isso, e no final da viagem, a viagem terminou assim, início, meio e fim. Vocês têm que ter essa noção. E outra coisa, vocês têm que saber interpretar muito bem. Então, leiam o texto depois que vocês terminarem. Leiam e releiam o texto novamente para ver se tem sentido, tá bom? Então, por hoje é isso, a nossa aula. Vou deixar filmando o quadro um pouco para vocês copiarem a matéria de hoje. E façam um relato de uma viagem no caderno, tá bom? Beijos! E até a próxima!